Você fica confuso quando você ouve as long as e as well as em inglês? Tem dúvidas sobre essas expressões? Elas são usadas com frequência no dia a dia no inglês. Entendê-las e saber como usá-las é fundamental para que você consiga se comunicar de maneira efetiva e natural em inglês. Nesse vídeo eu vou explicar o que significam essas expressões e como elas são usadas. Então, vamos conferir. Vamos começar com as long as. As long as significa desde que ou contanto que. E ela é uma expressão que é usada para indicar que existe uma condição para que algo seja possível, para que algo possa acontecer. Por exemplo, se alguém disser assim, I will lend you my car as long as you drive carefully. I will lend you my car as long as you drive carefully. Essa frase quer dizer, eu empresto o meu carro desde que você dirija com cuidado. Dirigir com cuidado é uma condição para que eu te empreste o meu carro. E vejam que foi o as long as que indicou essa condição. As long as you drive carefully. Desde que, ou contanto que, você dirija com cuidado, eu te empresto o meu carro. Então, as long as significa contanto que, desde que, e ele indica uma condição para que algo seja possível. E ele também, pessoal, equivale ao if, que significa se. Então, nas frases com o as long as indicando uma condição, a gente pode trocar ele pelo if. Então, a gente pode dizer I will lend you my car as long as you drive carefully, ou I will lend you my car if you drive carefully. Quando você usa o as long as ao invés do if, você está dando mais ênfase na frase. Você está enfatizando uma condição para que algo aconteça ou seja possível. O as long as enfatiza a condição. Veja mais um exemplo. You can succeed as long as you work hard. You can succeed as long as you work hard. Essa frase quer dizer, você pode ter sucesso, pode ter êxito, desde que você trabalhe duro, ou contanto que você trabalhe duro. As long as you work hard. She will go to the club as long as you give her a ride. She will go to the club as long as you give her a ride. Ela vai ao clube contanto que você dê uma carona para ela, desde que você dê uma carona para ela. E como eu falei para vocês, nesses dois exemplos, a gente também poderia usar o if no lugar do as long as. You can succeed as long as you work hard, ou you can succeed if you work hard. She will go to the club as long as you give her a ride, ou she will go to the club if you give her a ride. Então, esse é o primeiro significado de as long as que nós temos. É quando ele significa desde que ou contanto que, e ele é usado para indicar que existe uma condição para que algo seja possível de acontecer. As long as, pessoal, num outro contexto, também pode significar enquanto. E nesse caso, pessoal, ele é usado para indicar que algo será possível enquanto outra coisa perdurar ou persistir. Por exemplo, se alguém disser assim, I will stay in the house as long as it's cold outside. I will stay in the house as long as it's cold outside. Eu vou ficar dentro de casa enquanto estiver frio lá fora. Enquanto uma coisa perdurar, que no caso é enquanto estiver frio lá fora, eu vou continuar em casa. Então, uma coisa continua acontecendo enquanto outra perdura. Vamos ver mais alguns exemplos com as long as significando enquanto. I'll support you as long as you need it. I'll support you as long as you need it. Eu vou te apoiar enquanto você precisar. As long as you need it. He can stay with us as long as he's here. He can stay with us as long as he's here. Ele pode ficar conosco enquanto ele estiver aqui.
as long as he's here. She wants to visit new countries as long as she lives. She wants to visit new countries as long as she lives. Ela quer visitar novos países enquanto ela viver. Então, esse é o segundo significado de as long as. É quando ele significa enquanto. A nossa próxima expressão é as well as. As well as significa bem como, e também, assim como ou além de. E ele serve para acrescentar uma informação a mais. Por exemplo, se alguém disser assim: She bought milk as well as vegetables. She bought milk as well as vegetables. Essa frase quer dizer, ela comprou leite e também, bem como, além de, ou assim como, verduras. Ou então um outro exemplo. He will bring his guitar as well as his amplifier. He will bring his guitar as well as his amplifier. Quer dizer, ele vai trazer a guitarra dele e também, bem como, ou assim como, o amplificador dele. Aqui também, pessoal, o as well as equivale a uma outra palavra que no caso é and. Então, nesses exemplos que nós acabamos de ver com as well as, nós poderíamos usar o and no lugar dele. Só que o as well as dá mais ênfase na frase. Ele torna aquela informação a mais, aquela informação extra, mais enfática, ok? Vejam mais esse exemplo para a gente confirmar isso. He's been to the United States as well as Canada. He's been to the United States as well as Canada. Quer dizer, ele esteve nos Estados Unidos além do Canadá, assim como no Canadá, e também no Canadá. A gente poderia dizer, he's been to the United States and Canada. Mas quando a gente usa o as well as, a gente dá mais ênfase na frase. Vamos ver mais dois exemplos então. She can speak French as well as Spanish. She can speak French as well as Spanish. Ela sabe falar francês, bem como espanhol. She enjoys reading books as well as watching movies. She enjoys reading books as well as watching movies. Ela gosta de ler livros além de assistir filmes. E também assistir filmes. Vamos fazer uma revisão, pessoal. Nós vimos o as long as, que basicamente é encontrado no inglês de duas formas, significando desde que ou contanto que, e nesse caso ele serve para indicar que existe uma condição para que algo possa acontecer. E vimos também que ele pode significar enquanto. E nesse caso ele indica que algo ocorre enquanto uma outra coisa perdurar. E também vimos a expressão as well as, que significa além de, bem como, assim como ou e também. E ela serve para acrescentar na frase uma informação a mais, para fornecer uma informação extra. E nós também vimos as equivalências dessas duas expressões. Nós vimos que as long as, significando contanto que ou desde que, equivale ao if. Mas o as long as dá mais ênfase na frase. E também vimos que o as well as equivale ao and, porque ele tem essa característica de adicionar uma informação, de fornecer uma informação a mais. E ele dá mais ênfase na frase do que o and. Então, essas foram as expressões as long as e as well as que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que agora tenha ficado claro para vocês o que elas significam e como você pode usá-las na prática. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you guys on your next video.